e também o David Lira, o nosso analista político de hoje. Deu uma sumidinha, mas daqui a pouquinho o David aparece. Ô, Veleda, quer trazer seu último destaque aí de tudo que a gente falou? Ah, inclusive, antes mesmo da gente terminar Minas Gerais, vamos falar do cenário de senador, que a Quest também traz, que é, claro, também muito importante. Também é palanque, também é ajuda aí para os partidos para campanha nacional e mais, né, na verdade. Quando as eleições terminarem, lá em outubro, é a definição de um novo Congresso, né? Essa renovação muito importante. A gente vai votar para 2 senadores esse ano. Então, os partidos também estão muito atentos a tudo isso, né? Quem é que vai ter um bom desempenho aí? Quem vai ajudar esses candidatos a presidente, por exemplo, quando se tornarem presidente, a lidar ali com o legislativo. Bom, no cenário de Minas Gerais, que a Quest analisa, a gente tem Marília Campos performando bem, né, Veleda, em todos os cenários. Agora o David Lira voltou aqui com a gente. Também Aécio Neves, a Marília Campos do PT, em quase todos aí, nos 4 cenários, ela é a que mais se destaca, com 20%, oscilando entre 18% e 20%. O Aécio Neves, do PSDB, ele também se destaca, ele aparece com 16 pontos, nos 3 cenários aí em que ele é mencionado. Aí tem o Carlos Viana, do PSD, esteve na Convenção Nacional do Caiado aqui no domingo, aqui, na verdade, em São Paulo. E aí o Carlos Viana, ele oscila, ele mantém 11%, né, na verdade, nos 3 cenários que ele aparece, no 1, no 2 e no 4. E aí também tem o Marcelo Aro, do PP, com entre 10% e 12%, e os outros candidatos aí, que daí eu vou deixar para o Veleda comentar. Mas a situação toda aí deve se manter entre Marília Campos, Aécio Neves e Carlos Viana, né, o Veleda? Candidatos, Natália. A Marília, essa indefinição mineira, ela vai para a disputa do Senado também. A Marília Campos, do PT, eu diria que é o nome que está garantido aí, que vai disputar. Mas os demais nomes a gente não sabe. O senador Aécio Neves, por exemplo, o deputado Aécio Neves hoje, ele não sabe se ele vai se lançar senador, recebeu um convite da chapa do Alexandre Calil, que a gente não sabe se vai ser uma chapa mesmo. Ele está por se decidir, o PSDB não tem candidato majoritário, então não sabemos se o Aécio vai ter chapa para disputar, para ser esse candidato a senador. Carlos Viana, a mesma coisa, ele está ali no partido do Matheus Simões, atual governador e candidato à reeleição, mas o Marcelo Aro, que é outro aliado do Simões, não gosta do Viana, não gostaria de estar na chapa com ele, então a gente não sabe se vai ter um acerto entre esses dois. E mais, o Marcelo Aro, se o Cleitinho não for candidato a governador, os partidos da direita, o PL, o Republicanos e o PP, o partido dele, querem lançar o Marcelo Aro ao governo de Minas. Tiraria ele aí dessa corrida ao Senado, então. O mineiro também não sabe quem vai ter de opção para votar ao Senado, mas o que a gente pode dizer é que sim, a Marília Campos está bem posicionada, tanto que ela não quis ser a opção petista para o governo por causa disso. Ela acha que tem grandes chances, mas no mais, esse cenário aí ainda é bem hipotético. Pois é isso. E assim como a gente falou do Cleitinho, o Veleda, que chama muita atenção, né, essa indefinição do Cleitinho, porque, óbvio, tem muito bastidor aí, né? Mas de se fazer de difícil numa candidatura que, pelas pesquisas, se mostra muito certa. É o mesmo caso aí da Marília Campos, como você bem destacou, a Marília tem se definido pelo Senado, porque é uma certeza, é mais certo ir para o Poder Legislativo do que ficar em Minas Gerais à frente do Poder Executivo, né, de tentar se tornar a governadora. Eles fazem essas escolhas muito baseados mesmo nas pesquisas, né, como a gente vem reforçando aqui. Sim, Nath, Minas está refém do fator Cleitinho. O Cleitinho, a gente realmente não sabe se vai se candidatar ou não,
e se ele não se candidatar, metade do eleitorado não sabe quem vai votar. O Cleitinho, ele lidera todos os cenários que ele está colocado, e quando não tem Cleitinho, não tem um líder óbvio, os adversários dele não sobem, e os partidos aqui sabem disso, tanto que o PL fez a sua convenção estadual aqui e não lançou nenhuma alternativa ao Cleitinho. Tá? Resolveram admitir que os candidatos dele não são competitivos e que, se o Cleitinho não vier, melhor esperar aí uma composição com o próprio Republicanos e lançar o Marcelo Aro como o candidato da direita. Então, fator Cleitinho vai até o dia 5 de agosto, o último dia das convenções, foi o prazo final que o senador se deu. Ele ganhou aí uma motivação a mais para estar indeciso, que foi a morte do irmão caçula dele, Matheus Azevedo, há uma semana. Desde então, o Cleitinho está em Divinópolis, não está conversando, não está aparecendo. Então, isso tornou o cenário ainda mais nebuloso. Exato. Tá certo, então. Rafael Veleda, é sempre muito bom te ter aqui. A gente volta a conversar nos próximos dias para continuar observando esse cenário muito importante e curioso de Minas Gerais. Valeu. Um abraço, Nath, David e todo mundo que está vendo a gente na Acorda. Valeu. David, daqui a pouquinho volta. Bom, e você que está com a gente pela sua TV, tem mais um intervalinho, tá? Até às 9 da manhã, são 4. Já foi um, agora tem um segundo. E daqui a pouquinho você volta a se encontrar com a gente aqui no canal no YouTube, porque no YouTube não tem intervalo. Um abração, hein, pro pessoal do YouTube. A Maria Clara acabou de chegar, mandou bom dia aqui pra gente. Também tem o Luciano. A enquete do dia é se a presença do Milei na campanha do Flávio Bolsonaro mais atrapalha, como é o que a galera tá mais respondendo aqui, 65%, ou mais ajuda. Para 35% da nossa audiência é esse o caminho. Bom, tem mais recorte importante da Genial Quest. A gente falou bastante sobre Minas Gerais, principalmente